Para a gente concluir, dar uma consequência, uma visão um pouco das imagens dos seres humanos que foram construídos na história, a gente tem que pegar as várias escolas de pensamento que engendraram concepções de imagens humanas que conduziram um caminho totalmente diverso e até contraditórios na busca dessa compreensão do ser humano. A gente pode citar aqui pelo menos 5 grandes correntes, como o naturalismo, né, que tinha uma visão materialista de uma abordagem do ser humano como animal racional e com abordagem biológica evolutiva, como em Darwin, ou em conflitos com seus instintos inconscientes, como em Freud. Uma segunda vertente do sociologismo, uma complexa visão do ser humano como um ser social, como em Marx, Engels, Weber, Durkheim, Levi-Strauss, né? Uma terceira vertente, mais ligada ao culturalismo, onde o ser humano é visto como um ser cultural e o indivíduo como modificador e produtor de cultura, como em Goethe, Schiller, Paul Ricoeur, Novalis, né? Uma outra, a visão do essencialismo, né? O ser humano como indivíduo portador de valores internos em si mesmo, que a gente pode até chamar de espírito, que independe do meio, como Dill, Emerson, Teilhard de Chardin, Panikkar, Gabriel Marcel, Rudolf Steiner, né? E uma visão ainda mais contemporânea, como o existencialismo, onde o ser humano é considerado que nada traz de inato. É uma tábua rasa e é construído na escolha pessoal livre, e as possibilidades existenciais estão abertas, como em Jean Paul Sartre, Heidegger, né? Aqui a gente quer dar essa centralidade para concluir a história na época atual, contemporânea, porque a gente pode ser aquilo que mais nos influenciou. Existem inúmeros pensadores, pessoas que dessa época, que desenvolveram uma época rica de pensamentos dos mais diversos, né, que a gente convive, né, a gente convive mesmo sem a gente conhecer. A gente é seres do tempo e a gente convive com conceitos que foram desenvolvidos, as imagens que foram construídas. E a gente elegeu 4 pessoas centrais da idade contemporânea para a gente não só reconhecer, mas para a gente incentivar que as pessoas procurem esses pensadores, né? Porque a gente pode estudar todas as pessoas de todas as épocas, né? E a gente pode se sentir mais ligado a uma e outra, mas o mais importante é a gente compreender esse caminho da consciência, esse caminho da percepção que o ser humano tem durante a história. Então nós elegemos aqui Marx, do século XIX, né, de 1818 a 1883. Vamos passar por Freud, em 1856 a 1939. Um filósofo menos conhecido, Rudolf Steiner, de 1861 a 1925, e concluir aqui só como um exemplo, Jung, né, de 1975 a 1961, que se aproximou um pouco mais de nós, né? Marx, ele vivia naquela época que a gente configurou, né, de uma idade contemporânea, grandes conflitos. A gente vem de uma revolução francesa, onde defendia os princípios da igualdade, fraternidade e igualdade, né, e que a gente lutava para construir pelo próprio ser humano uma vida mais justa. E Marx, então, ele vai criticar, né, essa concepção tradicional da natureza humana, que vinha muito do aspecto religioso, como uma espécie que encarna em cada indivíduo, né? Argumentando que, em vez disso, que a natureza humana é formada pela totalidade das relações sociais, né? São nas relações sociais que se estabelece a identidade humana. Esse ser social que determina a consciência, esta, por sua vez, é condicionada historicamente pela produção material da vida. Então, Marx, ele tinha uma concepção interessante e que nós consideramos como todas, de certa forma, um certo reducionismo e valorização de apenas uma das dimensões do ser humano. E aí Freud, um pouco depois, Freud já acreditava que o ser humano é determinado por forças inconscientes e que necessitava de controle social para que se pudesse manter a manutenção da própria sociedade. Ele começou a discutir, e tem muita importância nisso, né, os processos psíquicos da alma, são em sua imensa maioria inconscientes, e que essas forças dominam nossas tendências sexuais, né, que dá uma centralidade muito forte a essa visão em Freud. Freud também defendia que o ser humano deseja ser reconhecido pelo outro, ser amado, e que tem um certo vazio infindável. E ele identificou, e isso foi uma grande contribuição de Freud, que a mente era constituída de 3 partes, né, o id, o ego e o superego.
onde o id representa os impulsos primitivos, o ego é o responsável por essa mediação entre o id e o mundo externo, o superego que define os valores, as regras a ser seguidas por cada indivíduo. Esses conflitos entre essas partes da mente podem levar a comportamentos disfuncionais, como neuroses e comportamentos compulsíveis, né? Então essa foi a contribuição de Marx, de Freud, e que ao desenvolver sua teoria frequentemente se baseou em concepções psicofisiológicas, né, que foram influenciadas por avanços da fisiologia do cérebro. E a psicanálise também foi criticada, né, por sua abordagem de mecanicista, né, e reducionista também. E aí aparece um filósofo austríaco, Rudolf Steiner. Eu trago aqui porque a gente vai falar especificamente mais para frente, que eu considero uma das concepções contemporâneas mais amplas para discutir um pouco uma nova abordagem holística, né, que considera a complexidade da existência em suas dimensões físicas, social, espiritual, emocional, né? O ser humano, para Steiner, ele recompõe a ideia dessa visão trimembrada do ser humano. O ser humano é composto por parte do corpo físico, o corpo vital, que eles chamam de corpo etérico, e o corpo astral, emocional. E essa divisão serve como guia para coisas concretas que é desenvolvidas e provocadas por Rudolf Steiner, seja no campo da saúde, da educação, da agricultura, da economia, da própria arquitetura, né? Então, assim, ele dá essa visão, ela vai, de certa forma, nascer o que nós consideramos hoje como a antroposofia, né? Um conhecimento sobre o ser humano. Ele vai enfatizar o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual como caminhos para compreender a verdadeira natureza do ser humano e do universo. Então, vale a pena a gente conhecer, né? E a gente queria fechar aqui como exemplo o nosso psiquiatra, né, um discípulo de Freud, que avançou mais numa dimensão que nos interessa, porque Jung teve uma visão única, né, e profunda da natureza humana. Para ele, a humanidade é um todo que se manifesta através de padrões psicológicos e comportamentais. Mas ele enfatizou a importância do inconsciente coletivo, e que é uma ambiência de experiências humanas compartilhadas e universais, e dos arquétipos, que são formas universais da psique que se manifestam como símbolos e padrões de comportamento. Ele também introduziu o conceito de individuação, muito importante para a época, que é o processo pelo qual o indivíduo busca se tornar uma pessoa completa e autêntica, integrando aspectos conscientes e inconscientes da psique. Jung acreditava que a psique humana é composta de polaridades, como masculino, feminino, racionalidade, emoção, consciente e inconsciente, e que a harmonia e a plenitude requerem a integração desses opostos. Cada ponto de vista desse, ele configura, de uma outra forma de classificar, um modelo de análise das múltiplas dimensões do ser humano, mas com uma imagem realizada, reduzida e incompleta, né? São aspectos independentes. Então, a gente classifica essas visões do ser humano em 4 tipos clássicos. Um primeiro, o técnico-mecanicista, físico-químico. Um segundo, o biológico, hereditário, nativista. Um terceiro, o psicológico-sociológico. E o quarto, o personalista. O tecnológico-mecanicista, a gente considera o físico-químico, ele é conhecido como um modelo médico. Tem um certo número de defensores nos últimos 2 séculos. O ser humano é visto como um conglomerado de certo número, né? O coração como uma estação de bomba, o cérebro como um computador, né? Ao lado desse modelo tecnomecanicista, desenvolveu-se o modelo físico-químico, no qual a vida e o ser humano como um todo são considerados uma grande cadeia de reações químicas e com base nas quais tudo pode ser explicado. Já o biológico hereditário nativismo, esse modelo biológico ele traz um aspecto importante da hereditariedade, e o ser humano é reduzido a um objeto biológico programado geneticamente pela hereditariedade, vai sendo determinado a partir de dentro. Um novo nativismo durante o século XIX, na busca de uma teoria da evolução, como em Darwin, e no século XX, na psicanálise de Freud, onde a cultura é uma sublimação dos impulsos animais do ser humano, são determinados pela hereditariedade. E surgiu um novo ramo do nativismo que se tornou visível com a biogenética. Já o psicológico-sociológico, esse modelo psicológico, as mais escolas são o behaviorismo e empirismo, né? São as variantes do modelo sociológico que consideram o ser humano como determinado pela classe social. Predominam as influências do meio ambiente e o condicionamento do comportamento humano pela sua cultura. Esse modelo aponta os limites da visão que predomina na dimensão biológica ao constatar que o ser humano nasce
com um pequeno número de instinto, e ao nascer ele tem de ser ensinado pelo seu ambiente. E a visão personalista, a visão mais antiga, de certa forma, porque o personalismo autêntico tem a ideia de que há uma terceira força além da idealidade, é a criação chamada de personalidade, individualidade ou self. É a mais velha imagem concebida pelo ser humano em todas as culturas espirituais antigas e atuais, onde é descrito como sendo de origem divina. O ser humano está orientado para a sua finalidade, para seu próprio futuro, no qual o indivíduo adulto determina seu próprio caminho em níveis mais elevados de maturidade. Para um estágio de evolução da consciência que predomina valores do materialismo, a dimensão espiritual é uma ilusão. Para a psicologia humanista, considera que muitos ainda estão cegos para o verdadeiro espiritual. Essa visão integral do ser humano, que nós vamos tratar em outros momentos, ela traz uma articulação de todas essas formas e características, imagens que foram construídas na história. E para terminar, a gente queria fazer um resumo que até a Idade Média o ser humano comum aceitava a explicação religiosa sobre a origem, a finalidade e o destino do mundo. A partir da modernidade, sentiu racional para ele tomar em suas mãos a tarefa de tentar encontrar as respostas com a mentalidade científica. A ciência nasceu de uma forma metodológica, com paradigmas, excluindo as perguntas metafísicas da existência, que não podem ser demonstradas empiricamente ou racionalmente, e somente percebidas com os sentidos comuns. Há questões que somente a filosofia, a religião ou até a arte podem lidar, enquanto os paradigmas da ciência forem mantidos como estão. Porém, parece possível existir um método no qual se possa investigar o suprassensível em uma nova ciência. Uma ciência que dialogue a linguagem racional objetiva com a linguagem simbólica analógica da religião ou da espiritualidade e pode encontrar uma nova maneira de conhecer as categorias que regem o mundo e a vida. Vamos seguir, nós concluímos assim o nosso episódio 2 e sigamos e convidando vocês a permanecer conosco.